Essa jovem fica presa em uma sala cheia de telefones e precisa atender as ligações certas para sobreviver a um blackout mundial. E esse é o filme Blackout e eu sou o EF, o esquisito em fuga. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma jovem presa em uma sala com vários telefones e havia um preto que se destacava. Estava com o número colado e quando ela liga para o número, o radialista diz que ela ganhou um prêmio e estava participando do programa, mas depois daquilo nada acontecia. E agora que as coisas começam a ficar difíceis, pois ela tenta ligar nesse número em um dos outros telefones, mas começa a sair água e como a sala era selada, ela precisava tirar aquela água de alguma forma. Ela percebe que no teto havia um vaso e talvez dando uma descarga a água seja pega, mas estava faltando a alavanca, então ela percebe que aquele número era um código e ela consegue abrir o telefone e pega uma manivela e consegue dar descarga. E nesse momento vemos que caímos no golpe, pois isso era apenas um jogo de simulação virtual, pois ela participava de uma feira de produção de jogos e estava testando seu novo jogo e com isso conseguiria fazer muito dinheiro. Chegando em casa, ela começa a fazer algumas modificações no jogo, pois achou que estava muito fácil e queria dar uma dificultada para o próximo e seu amigo ajuda pelo Discord, pois eles ganhariam muito dinheiro. E seu pai chama para jantar e Reese fica feliz por comer comida de verdade na janta. E eles estão comendo hambúrguer e eles começam a relembrar da mãe dela que gostava de fazer comidas diferentes. E do nada a luz começa a piscar e todos os transformadores estouram na rua e ninguém entende nada. Eles percebem que toda a cidade estava sem luz e ela comenta sobre um livro que o avô guardou sobre como sobreviver a esses momentos, mas Chris não quer saber dele, pois ele é um sogro muito estranho. E depois eles começam a olhar algumas fotos antigas da mãe dela e ela acabou dando uma falecida por causa do câncer. E o pai fica triste. E durante a madrugada, Reese escuta um som no quintal e galera, esse é o momento que eu não sairia de casa, pois sabemos que no fim do mundo as pessoas começam a surtar. Então para dar ruim é só não dar bom. E ela vai até a garagem e encontra o livro do seu avô falando sobre momentos como esse e o que fazer. Reese encontra um rádio analógico movido a bateria e como não estava na tomada, ele não queimou. E ela tenta ligar e pega a bateria do carro e consegue fazer funcionar. E por sorte, seu avô estava com ele sintonizado, pois esperava que um deles se lembrasse e entrasse em contato. O problema é que ele diz que embaixo da mesa havia um gerador, então ela teve esse trabalho com a bateria à toa. Ela pergunta se estava tudo bem e ele diz que estava morando perto das montanhas e lá eles não dependiam de energia, e diz para ela tomar cuidado, pois nesses dias tudo pode acontecer. Então eles precisariam sair de casa o mais rápido possível e pede para falar com o pai dela assim que amanhecer, ou tudo viraria um caos. Frank pega seu carro e vai até a cidade mais próxima, pois ele já sabe o que vai acontecer, então entra em uma farmácia para pegar alguns antibióticos e remédios válidos nesse momento. O problema é que logo atrás quebram a porta e o maluco com cara de crack aparece e Frank diz que os remédios pesados ficavam na outra prateleira, e o cara não faz nada, pois era um viciado. E antes de sair, ele deixa o dinheiro no balcão e galera, é o fim do mundo, a última coisa que vão querer é dinheiro. De manhã, Reese tenta falar com o pai sobre o que estava acontecendo, mas ele não quer saber disso e diz que queria tomar café, mas percebe que a casa estava sem água, então ele decide falar com Frank e eles possuíam um relacionamento meio estranho. E Frank diz que eles precisavam se preparar para o que está chegando, pois tudo ficaria mais difícil. Então eles precisam pegar comida e água e ir para a casa dele o mais rápido possível até tudo passar. Nas ruas, as pessoas já estão ficando revoltadas com as autoridades, pois eles não falam do que está acontecendo, apenas que tudo ficaria bem se ficasse em casa. Mas a realidade era outra, pois todos estão no mercado brigando por suprimentos, pois ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, pois eles estão falando sobre um ataque de pulso eletromagnético que queimou todos os equipamentos do país, então algo a mais poderia acontecer, e eles continuam seguindo o caminho até uma ponte interditada que aconteceu um acidente, e todos estão esperando
esperando ajuda, e enquanto isso Frank está caçando um animal e está agradecendo a Mãe Terra pelo alimento, e vemos que o vovô não está tão bem assim. Reese diz que tem um caminho pelas montanhas, mas demoraria mais 1 hora até o local e não sabe como está a estrada, e eles descem para ver o acidente e ela vê um velho barbudo olhando para ela e começa a ficar assustada, pois já ouviu em outro lugar, e a mulher que sofreu o acidente deu uma falecida e todos começam a atravessar por cima, pois não querem esperar, e agora ela começa a ficar assustada, pois está vendo do que o ser humano é capaz em tempos de crise. Eles estão dirigindo a noite toda, e Reese acorda no susto, pois ele perdeu a entrada a 8 km, e no momento que ele olha para o lado, havia um carro parado, e eles perdem o controle e bate na árvore. E Reese lembra de quando perdeu sua mãe e aquele velho barbudo apareceu. Então aí fica a dica: se ver um velho barbudo passando por você, joga o gato preto em cima dele, pois menos com menos vira mais. Reese acorda com seu pai chamando, e eles conseguiram sobreviver sem hematomas, ou não, pois seu pai estava com alguns hematomas nas costas, mas ele não queria mostrar, e eles decidem ir pela floresta, pois cortariam alguns quilômetros, e eles precisam encontrar uma ponte que levava até a região onde o avô morava. O problema é que quando eles encontram, Chris senta, pois não estava mais aguentando andar, e estava sentindo muita dor, e ela pede para ver, mas ele começa a dar um discurso, dizendo que o importante é que ele e sua mãe sempre amou, e nesse momento eu começaria a chorar, pois ele já está fazendo o discurso de despedida, e ele mostra que estava com a costela quebrada e com o braço cortado, e ela pega um pouco de mato e bota no machucado para curar, e mal ela sabe que estava acelerando a infecção no corpo dele, e no caminho ele desmaia, e Reese sai correndo para pedir ajuda e consegue chegar em uma fazenda. Ela consegue a ajuda de um fazendeiro, e ele parecia ser um cara do bem, e ele diz para tomar cuidado nas montanhas, pois muitos queriam ir para lá, mas não sabem que está cheio de animais e pessoas perigosas escondidas, esperando os inocentes chegarem. E ele diz que vivia ali com sua esposa, mas com isso ela ficou presa na casa da irmã em outra cidade, e no momento que ela vai pegar um pouco de água, ela vê o velho da barba e volta desesperada, pois sabe que deu ruim e o pai dela parou de respirar. Então, em questão de um dia, ela conseguiu perder tudo que tinha. O fazendeiro sabia onde ela queria ir e a levaria de carro, e no caminho ele fica conversando com ela, mas ela fica sem falar nada, e achei deselegante. Largava logo no meio do caminho, pois não sou obrigado a nada. Até porque para ser preso por enterrar pessoas no quintal é muito fácil. Tudo estava bom, até que aparece um cara no meio do caminho pedindo ajuda, e ela esconde no trailer do carro, e ela vê o velho da barba passando, então sabe que daria ruim, e o cara da estrada falece o fazendeiro para ficar com o carro dele que ainda tinha gasolina. Logo atrás deles, o avô está rastreando tudo, pois ele percebe que um carro caiu na estrada e vê que era o deles, e depois chega na fazenda e vê sangue no sofá e percebe que alguém foi enterrado no quintal. Enquanto isso, Reese está escondida no carro e o ladrão para abastecer e um ferro velho no meio do nada, e acho que já assisti esse filme em algum lugar, pois esse é o famoso Pânico na Floresta, e aparece um outro carro muito louco e falece o cara, e nisso ela sai desesperada tentando pedir ajuda, mas é capturada, e é levada até a casa de uma velha cadeirante que diz que ela invadiu a terra deles e precisaria ficar como forma de agradecer por ser salva. E no caminho, o avô encontra um fazendeiro falecido e percebe que estava dando muito ruim. À noite, a velha faz uma janta diferenciada e diz que a carne de urso era melhor que muitos animais que ela já comeu na vida, e diz que como ela estava ali, precisaria dormir na casa ou seria muito perigoso sair, pois haviam muitos animais essa hora da noite. E ela tenta dizer que precisava encontrar o avô, mas como ela está com medo de levar 37 facadas de leve, ela decide ficar. Quando todos estão dormindo, ela vai saindo de fininho, mas a velha escuta e ela sai correndo na porta e a velha chama o Bill. Bora, Bill! E ela quase que consegue correr, mas ele aparece e a coloca dentro de um saco e é pendurado em uma árvore. E pra piorar, de manhã aparece um urso achando que era o café da manhã, mas eles usaram ela como isca e depois ela é jogada em um galpão. E galera, considerando que as pessoas da cidade
ficam malucas sem luz, agora imagina as que já vivem na floresta. Reese fica esperando algumas horas dentro do galpão, e ela vê um jovem mequetrefe do lado de fora observando, e depois de algumas horas, a velha chama para conversar e ela oferece um pouco de chá diferenciado, e sabemos que não vai ser uma conversa normal, pois ela diz que ela foi salva, por isso não poderia deixar que ela fosse embora assim, pois ela teria que pagar a gentileza, e pergunta se ela gostaria de ficar no galpão para pensar ou viveria com o filho e com o neto dela que estavam na floresta sozinhos há muito tempo. E Reese fica desesperada, mas decide ficar no galpão, e ela fica com raiva e a manda pro galpão. À noite, o jovem mequetrefe deixa uma maçã para ela e ela tenta pedir ajuda, mas ele sai correndo. Então ela pega a mochila que ele deixou perto e começa a ver os vídeos da mãe e do pai para relembrar dos bons momentos. Mas a bateria acaba, então agora ela precisa arrumar uma forma de fugir dali, e aproveita que todos dormiram e tenta abrir o cadeado, mas o jovem aparece e diz que se ela tentar sair pode ser perigoso, e ela diz que ele poderia fugir com ela, pois ele sempre apanhava sem fazer nada. E eles percebem que a madeira do local estava podre, então poderiam quebrar, mas aí que está o golpe, pois o jovem sobe no galpão para jogar uma corda, mas acaba quebrando o teto, e os dois precisam fugir às pressas, pois fizeram muito barulho. Eles conseguem fugir para longe, e de manhã Bill percebe que eles fugiram, e ele era um grande caçador, então não teriam muito tempo. E Reese começa a ficar fraca, pois estava muito tempo sem comer nada, e o jovem pega algumas frutinhas menores que uvas, e ela começa a se sentir bem. E por algum acaso do destino, o Bill já estava chegando perto deles, e eles precisam fugir na loucuragem. E na hora de atravessar uma árvore, Reese deixa a mochila cair no riacho, e galera, ela largou a mochila, pois estava muito difícil de andar, e me pergunto o que ela estava carregando. Os dois estão andando por um rio e se escondem debaixo da água, enquanto que Bill passa armado com sangue nos olhos, e conseguem correr, e Reese se esconde pois seria pega, mas o jovem mequetrefe se sacrifica e vai pra cima do pai. Mas ele começa a levar uma surra nervosa, e ela vê o velho da barba, então alguém daria uma falecida de leve, e ela pega a arma que ele deixou cair, e no momento que vai dar um tiro, ele escuta outro tiro, pois seu avô chegou na hora, e não sei o que é mais esquisito, o Bill ser um caçador nervoso, ou o velho ser mais brabo ainda, de conseguir encontrá-la. Agora os três estão vivendo no meio do mato, e o mundo ainda estava um caos, com falta de energia, e o jovem vê no tablet um alerta presidencial que o país estava sendo atacado, então geral estava ferrado. E esse foi o filme Blackout, da série de filmes de qualidade duvidosas do canal. Então deixa o like, se inscreve para não perder o que está por vir, e me segue nas redes sociais, o @EFDFilmes, porque a loucuragem nunca pode parar. Agora vou nessa. Obrigado a todos e fui!